Seminário de Cinesiologia, estudo de caso, e a gente vai abordar estes seguintes tópicos. Estudo do caso 1, uma jovem, uma estudante secundária de 17 anos, que se queixa de dor e de um edema no tornozelo esquerdo. A lesão ocorreu após um treino de vôlei. Após ela tentar efetuar um bloqueio na rede, a adversária caiu sobre o pé da jovem, provocando uma torção. Inicialmente ela conseguiu se movimentar, mas passado um dia da lesão, a jovem apresentou dificuldades para ficar em pé, questão da sustentação total do peso corporal e de locomoção. A jovem ela se queixou de intensa dor no tornozelo esquerdo e de um edema. Edema, que em poucas palavras é o inchaço de tecidos moles decorrente do aumento de um líquido intersticial. Inicialmente ela conseguiu se levantar, porém logo em seguida ela precisou se retirar da quadra de jogo. Acredito que por conta da adrenalina, fluxo sanguíneo e articulação aquecida, ela não percebeu o que aconteceu. Porém, após alguns minutos fora da quadra, ela percebeu uma intensificação da dor, provocando uma dor insuportável, e viu que a lesão era mais grave do que parecia. A lesão ocorreu quando ela foi dividir uma bola com a adversária. Ela acabou invadindo a quadra de jogo do time adversário. Uma jogadora adversária sofreu uma queda em cima do tornozelo dela. São situações de jogo que sempre acabam mal. A avaliação foi realizada 6 semanas após a lesão, e eu já vou explicar o porquê. Após 6 semanas, ela foi realizar a avaliação física. Ela relatou que sentiu dificuldades de equilíbrio e de locomoção, algo normal após uma lesão. Ela apresentou pequenas compensações porque ela fraturou o maléolo lateral esquerdo, a região distal do osso da fíbula. A fratura foi tipo 2, logo eu vou explicar sobre isso. A articulação do tornozelo ela é sindesmose, né? Sindesmose é definida como articulação com dois ossos adjacentes ligados por uma membrana ou ligamentos. A articulação entre a tíbia e a fíbula ela é mantida unida por ligamentos, e estes vários ligamentos ajudam a manter a estabilidade da articulação do tornozelo. Ela também sofreu uma entorse. As entorses geralmente ocorrem quando o pé vira para dentro, fazendo com que a sola do pé fique de face para o outro pé. A chamada inversão, né? Essa lesão geralmente danifica os ligamentos na parte exterior do tornozelo. A inversão ela pode ocorrer quando as pessoas caminham em terreno irregular, sobretudo ao pisar em uma pedra ou descer do canto do meio-fio, por exemplo. Já que no nosso caso foi a aplicação de uma carga, um corpo, em cima do tornozelo da jovem. Na entorse, o movimento anti-horário, ela acabou sofrendo um estiramento do ligamento talofibular anterior. Durante a recuperação, ela utilizou muletas. Aqui nessa parte de parâmetros antropométricos com pequenas alterações, o porquê de pequenas alterações se deu pelo fato da distribuição de massa corporal. Como ela fraturou o maléolo lateral esquerdo, ela foi engessada. Então ela não poderia sustentar o peso corporal sobre o membro inferior esquerdo. Vejam bem, quando ocorre uma fratura, geralmente a estrutura muscular dessa região sofre atrofia muscular e às vezes perde parte do padrão de movimento. Como ela ficou 6 semanas sem movimentar o membro inferior esquerdo, fazendo a distribuição de massa somente para o membro inferior direito, questão de ficar penso para o lado direito, houve pequenas alterações sobre a simetria muscular. Ela teve lesão de grau 2 no ligamento calcâneo fibular, lesão de grau 2 no ligamento anterior talofibular e lesão de grau 1 no ligamento posterior talofibular. É uma questão importante, porque tivemos 2 lesões de grau 2 e uma lesão de grau 1,
porque dos ligamentos da região lateral do tornozelo, essa região aqui, os mais importantes e envolvidos na entorse são os ligamentos talofibular anterior, este aqui, e o ligamento calcâneo fibular, este aqui. Aqui está um panorama de como são as lesões. Ó, aqui é a lesão de grau 1, essa aqui é a lesão de grau 2 e essa aqui é a lesão de grau 3. Aqui é a radiografia médica da fratura do maléolo lateral, a fratura do tipo 2, né? Aqui tem uma pequena diferença. A fratura do tipo 1, ela é horizontal, mais ou menos nessa faixa aqui, ó. A fratura do tipo 2, ela é transversal nesta faixa aqui, e a fratura do tipo 3 é horizontal, mais ou menos nessa faixa aqui. Aqui está a imagem do diagnóstico da entorse do tornozelo. Aqui na questão da amplitude do movimento ativo do tornozelo, aqui na dorsiflexão da articulação do tornozelo, né, que ocorre no plano sagital entre as extremidades distais da tíbia e da fíbula e a superfície articular do talos, ela conseguiu 17 graus. Aqui na flexão plantar da articulação do tornozelo, que ocorre no plano sagital entre a tíbia e a fíbula distal e a superfície superior do talos, ela conseguiu 38 graus. Aqui na supinação mediotársica subtalar, a inversão que ocorre entre o talos e o calcâneo, o talos e o navicular e o calcâneo e o cuboide, o movimento ocorre nos planos transversal, sagital e frontal, ela conseguiu 29 graus. Aqui na pronação mediotássica subtalar, a eversão que ocorre entre o talos e o calcâneo, o talos e o navicular, e o calcâneo e o cuboide, o movimento também ocorre no plano transversal, sagital e frontal, ela conseguiu 15 graus. Aqui no teste de comprimento muscular, né, os membros, os músculos sóleo e poplíteo, que tem a ação de flexão plantar do tornozelo, o teste de comprimento da flexão dorsal do tornozelo com o joelho flexionado, a posição inicial é posição sentada ou decúbito dorsal, com o quadril e o joelho flexionados. O movimento do teste é com o joelho flexionado a 90 graus ou mais, para que o músculo gastrocnêmio e o músculo plantar se frouxem sobre a junta do joelho, flexionando o pé dorsalmente. A amplitude normal do teste, o pé pode ser flexionado dorsalmente até cerca de 20 graus, e ela conseguiu um desempenho bom. Aqui, o gastrocnêmio e os músculos plantares, a ação muscular é a flexão plantar do tornozelo e a flexão do joelho. O teste de comprimento, a flexão dorsal do tornozelo e a extensão do joelho, a posição inicial é em decúbito dorsal ou posição sentada, com os joelhos estendidos, exceto quando a contração dos músculos posteriores da coxa faz o joelho se flexionar. O movimento do teste é com o joelho estendido para alongar o gastrocnêmio e os plantares sobre a junta do joelho, flexionando o pé dorsalmente. A amplitude de movimento é com o joelho totalmente estendido e o pé pode ser flexionado dorsalmente até cerca de 10 graus, e ela conseguiu um desempenho bom. Aqui no teste de força, o músculo tibial anterior, né, que é o teste de flexão dorsal da junta do tornozelo e a inversão do pé, sem a extensão do hálus. Aqui no músculo tibial posterior, que o teste é de inversão do pé com a flexão plantar da junta do tornozelo. Aqui o músculo fibular longo e curto, né, que o teste é da eversão do pé com a flexão plantar da junta do tornozelo. E aqui os músculos flexores plantares do tornozelo, o teste é de flexão plantar do pé com ênfase na tração do calcanhar para cima, mais do que na tração do antepé para baixo.
esse teste não tenta isolar a ação do músculo gastrocnêmio dos outros músculos flexores plantares, mas a presença ou a ausência de um músculo gastrocnêmio pode ser determinada pela observação atenta durante o teste. Aqui no músculo sóleo, o teste é a flexão plantar da junta do tornozelo sem inversão ou eversão do pé. Aqui no teste dos músculos gastrocnêmio e plantar, o teste na elevação do corpo a partir dos dedos do pé, empurrando o peso corporal diretamente para cima. A jovem, ela apresentou durante o teste bom desempenho, considerando as questões de lesão e fratura que ela sofreu. Aqui no parecer da avaliação, nós podemos constatar um comprometimento nos mecanismos de flexibilidade muscular desse tornozelo, e principalmente aqueles músculos que possuem a sua inserção ali na região dos ossos talos, calcâneo e navicular, eles poderão sim sofrer as consequências dessa entorse. Aqui na limitação da mobilidade osteoarticular, nós podemos observar uma lesão no maléolo, essa que foi decorrente da torção. E esse tornozelo fraturado, ele foi identificado através da radiografia, pois essa jovem ela já estava com uma perda de função do seu tornozelo e também com decorrentes dores ao tentar se movimentar. E essa entorse no tornozelo ela é uma lesão relativamente comum, e a sua maior ocorrência é durante a prática esportiva, momento esse em que o atleta pode torcer o seu pé durante uma passada errada ou também durante uma disputa de jogo. E geralmente essa é uma lesão que dói bastante no momento e no local. E isso pode fazer com que esse atleta não continue a sua prática esportiva até uma total recuperação. E por conta dessa torção, nós podemos observar também a presença de um edema, sendo esse uma retenção de líquido nessa região aqui tecidual. E os sintomas mais comuns de um edema são a pele esticada, a sensação de peso na região e a dificuldade em mover as articulações afetadas. Aqui na anatomia do pé, nós observamos as articulações do tornozelo, na qual elas fazem a conexão do pé com a parte inferior da perna. E o tornozelo ele possui duas articulações, sendo a tibiotársica e a talotarsal. E são essas as articulações responsáveis por promover a dorsiflexão e flexão plantar do pé, além da pronação e da supinação. E essa articulação, quando ela é posta em grande estresse mecânico, levará o tornozelo a ser propenso a algumas lesões que podem afetar os ossos e os ligamentos dessa articulação. E a porção articular tibiotársica ela é composta por três ossos, a fíbula, a tíbia e o talo. E a articulação talotarsal é composta pelos ossos talo, calcâneo e o osso navicular. A porção inferior ela permite os movimentos de pronação e supinação. E a porção superior permite a dorsiflexão e a flexão plantar. Na parte muscular, os músculos do pé vão permitir a eversão e inversão do pé, a flexão e extensão do hálux, e além da abdução e adução do hálux. E esses músculos eles são agrupados em 4 regiões, sendo a região plantar medial, a região plantar lateral, a região plantar central e a região dorsal. E ao todo o pé engloba 13 músculos. Na parte óssea do pé, nós vamos encontrar os ossos talo, os ossos do metatarso e as falanges. Ao todo são 26 ossos. E na torção que essa jovem sofreu, os ossos que mais foram afetados foi aqui o da região tarsal. Na parte de ligamento do tornozelo, nós vamos contar com a presença dos seguintes: o ligamento deltoide, o ligamento talofibular anterior e posterior e o ligamento calcâneo fibular. E caso essa jovem tenha torcido seu pé para o lado de dentro, isso será chamado de inversão, na qual pode ocasionar no rompimento dos ligamentos laterais, principalmente o talofibular anterior. E caso a jovem tenha torcido seu pé para fora, isso será denominado de eversão, na qual vai ocorrer uma sobrecarga nessa parte medial da articulação. E a lesão ligamentar do tornozelo ela é uma lesão esportiva mais comum que existe.
e são classificadas em 3 níveis de gravidade, sendo a grau 1 a mais severa e a grau 3 a mais graves. E já as atividades que exigem uma resposta súbita de acelerar ou de parar, ou também fazer uma mudança repentina de um movimento da horizontal para a vertical, são esses os mais suscetíveis para causar uma contusão no tornozelo. E com isso, até aqui nós podemos concluir que essa entorse que a jovem teve foi no máximo de 2º grau, pois foi relatado dor, edema e dificuldade ao sustentar o seu peso corporal. E são esses sintomas de entorse de graus leves a moderados, no qual o tempo de cura pode levar de alguns dias até semanas. O diagnóstico de entorse do tornozelo ele é principalmente clínico, nem todos os pacientes vão exigir o uso da radiografia. Já os testes de esforço para avaliar a integridade do ligamento são bem importantes. No entanto, se os pacientes estiverem com dor, edema ou algum espasmo acentuado, esse exame costuma ser adiado até que a radiografia exclua essas fraturas. Para os entorses mais leves, é recomendado a proteção do local, além do repouso, gelo, compressão, elevação e também a mobilização do tornozelo. Já para aqueles entorses mais graves, é recomendado a imobilização total ou o uso de uma correção cirúrgica desse tornozelo. Na análise desse artigo, entorses de tornozelo, foi possível constatar que o objetivo desse tratamento da lesão ligamentar do tornozelo é fazer um rápido retorno às atividades diárias, bem como a prática também dos esportes. E sendo isso realizado sem qualquer remissão de dor, inchaço ou inexistência dessa instabilidade articular. E dependendo da gravidade da lesão, a ressonância magnética ela pode ser indicada em casos que essa dor persista após 3 meses da lesão inicial. No entanto, o tratamento inicial para todas as lesões ele consiste em um repouso de 3 dias, com aplicação de gelo, a elevação do membro afetado e, se necessário, a imobilização. E aqui também o uso de anti-inflamatórios não hormonais mostrou uma leve diminuição da dor e edema, também com uma melhora precoce da função articular. E nas lesões leves, o tratamento ele é sintomático, com manutenção da imobilização até a melhora dos sintomas, que pode durar entre 1 e 2 semanas. Já nas lesões completas, a proteção articular com aqueles imobilizadores possibilitou um retorno mais rápido às atividades físicas quando comparado àquela imobilização de gesso. E o tratamento cirúrgico, quando comparado ao tratamento conservador, ele não se mostrou superior no retorno precoce à atividade física. Ele apenas parece evoluir com uma menor estabilidade residual. E o tratamento ele deve ser feito de uma forma individualizada, avaliando-se cuidadosamente os riscos que eles são maiores no tratamento cirúrgico. E existe uma prevenção eficaz para a entorse? Sim, aqueles imobilizadores semirrígidos eles podem reduzir em até 47% a incidência de entorse de tornozelos naqueles atletas que são praticantes das modalidades de alto risco. E esse valor é ainda maior naqueles que já tiveram uma lesão de ligamentos. Na análise do vídeo sobre reabilitação do tornozelo através da fisioterapia, foi possível compreender que o tratamento ele deverá ser iniciado já no período de imobilização. É necessário fazer o uso de diversas técnicas com o propósito de reabilitar o paciente, de modo que ele possa retornar com segurança às suas atividades. E o tratamento fisioterapêutico na fratura, ele irá se desenvolver conforme o tipo do tratamento realizado. Esse tratamento dependerá também das condições de saúde do paciente. E nesse tratamento, inicialmente é incluído algumas condutas e alguns exercícios para redução da dor, do edema e do processo inflamatório. E em seguida é adotado algumas condutas com o objetivo de proporcionar um aumento da força muscular, ganho de amplitude de movimento e também um aumento da mobilidade. E no final do tratamento é trabalhada com a carga corporal, a propriocepção e o treino de marcha e o treinamento neuromuscular do tornozelo também. E no geral, esse tratamento ele vai promover efeitos muito positivos na funcionalidade do paciente, devido à recuperação dos movimentos, à mobilização e à sustentação de carga do membro afetado. Aqui nós selecionamos 5 exercícios bem simples para favorecer o fortalecimento do tornozelo e também prevenir novas entorses.
E todos esses aqui são exercícios que podem ser realizados em casa. No entanto, é recomendado o acompanhamento de um profissional da área. E principalmente após uma lesão no tornozelo, esse fortalecimento da musculatura ele será bem importante após aquele período de repouso para a recuperação das lesões. E sem essa medida, o tornozelo ficaria instável, o que aumentaria ainda o risco de novas entorses e também de tendinite nos músculos. Esse aqui é um estudo sobre a maneira ideal de se realizar a marcha. E ele diz que durante a marcha existem duas fases importantes, que é a fase de suporte, que compõe 60% do ciclo da marcha, e a fase de balanço, que compõe 40%. E os eventos que ocorrem nessa fase em sequência, a fim de permitir a transição do peso, a transferência de energia e o passo. E durante a marcha, o primeiro osso que se encontra no solo deve ser o calcâneo, seguido do médio pé até o antepé. E o calcâneo ele tem a função de absorver o maior impacto com o solo. E deixar de utilizar ele durante esse apoio pode ser uma das causas da entorse do tornozelo, pois aquele pisar em falso que a gente acaba dando, isso acaba ocorrendo por conta de um apoio de forma incorreta realizada pelo pé, o que leva as outras estruturas articulares necessitarem conter um alto impacto no qual elas não poderão estar preparadas. Então assim nós concluímos que essa jovem sofreu uma entorse no seu tornozelo durante uma partida de voleibol, e sendo essa uma lesão bem comum, que representa cerca de 85% de todas as lesões que ocorrem no pé. A principal ocorrência dela é durante as práticas esportivas, e foi relatado por ela a dificuldade de se manter em pé e de se locomover por conta dessas dores. E dessa maneira, de acordo com a nossa análise, nós podemos diagnosticar essa jovem com uma entorse, seguida de um edema e de uma lesão no maléolo. E após esse diagnóstico realizado, nós observamos que essa lesão não foi das mais complexas. Assim, o tratamento dela constituirá em repouso, seguido da crioterapia, que é aquele tratamento com gelo no local, e também os medicamentos analgésicos, sendo isso realizado nas primeiras semanas após a lesão. E em curto prazo também será trabalhado alguns exercícios para entorse do tornozelo que trabalhem os movimentos específicos dessa articulação do tornozelo, bem como também os movimentos e alongamentos de forma geral todos esses membros inferiores. E lembrando que semana após semana essa paciente deverá ser reavaliada para permitir a análise da regressão desse edema e da dor. E como foi falado também anteriormente, deverá também ser realizado um teste de estabilidade articular, para que dessa maneira nós possamos fazer uma programação do tempo restante do tratamento. E assim sendo, ao longo prazo nós estaremos dando continuidade aos exercícios, promovendo também um aumento na dificuldade deles conforme a evolução dessa paciente. E dessa forma nós iremos garantir novamente a estabilidade das estruturas do tornozelo e permitindo também que esse indivíduo retorne às suas atividades normalmente. Aqui estão as referências utilizadas, e é isso.